Nesse vídeo 3 sobre o Present Perfect, você vai começar a dominar, claro, é só uma prévia, como utilizar a estrutura. Você já sabe que você precisa de um auxiliar para começar suas perguntas e você precisa de um auxiliar para trazer a negativa. E, curiosamente ou excepcionalmente, no caso do Present Perfect, esse auxiliar, ele aparece até mesmo nas afirmativas. Mesmo se for uma afirmativa, no Present Perfect, que fala sobre passado. Você não pode, de maneira alguma, falar quando aconteceu. Lembra disso. Então, eu pergunto para você, have you? E esse have, assim como já acontecia com o do e com o does, que sim, significa o verbo fazer. Nesse caso, o verbo have, que é o verbo possuir ou ter no inglês, não pode ser traduzido ao pé da letra de jeito nenhum. Então eu te pergunto, have you ever? O que significa esse have you ever? Have you ever, que eu vou colocar aqui na tela, ele vai ter uma versão brasileira que significaria simplesmente, vamos lá, have you ever seria o nosso já, você já, have you ever, você já o quê? Alguma coisa no passado, óbvio. Mas essa alguma coisa no passado é um verbo, é alguma coisa que você fez. Você já o quê? Você já viajou? Você já viajou para tal lugar? Você já comeu tal lugar? Desculpa, você já comeu em tal lugar ou já comeu tal coisa? Você já assistiu tal filme? Assistiu a tal filme? Você já comprou tal coisa? Então, nós precisamos desses verbos no passado. Você vai precisar, sim, do verbo assistir, viajar, comprar e todos os outros. Então, ele vai ficar conjugado num certo tempo. Naquela, se você já conhece, naquela tabelinha de todos os verbos do inglês, tem o verbo como ele é, na primeira coluna. A segunda coluna a gente não usa nesse tempo. E eles na terceira coluna, que é o que interessa para a gente. Então, vamos dar um exemplo aqui com o verbo drink e até com o verbo eat, comer e beber, para a gente falar comer e beber, para a gente falar sobre uma experiência da sua vida. Se você, na sua vida, alguma vez já comeu tal coisa, ou se você, alguma vez na vida, já bebeu tal coisa. Então, a estrutura, vamos voltar aqui para nossa lousinha virtual. A estrutura é have you ever? Você já. Verbo comer, você está cansado de saber que é it. Como ele vai ficar no passado? Eaten. Desse jeito. Eaten. Eaten. Ou até eaten, talvez. O T, muitas vezes, o T e o D, quando encontra A, E, I, O, U, Y, W, fica com o som desse R vibrante, né? Mas tudo bem, vamos pronunciar eaten. Então, eu coloco ele aqui, ó. Have you ever eaten? E alguma coisa que não é tão comum assim de se comer, por exemplo, lobster, que é lagosta. Have you ever eaten lobster? Você alguma vez na vida já comeu, é have junto com eaten. Não traduz esse have como ter. Eaten, sozinho, não vira comi, comeu, comemos, comeram. Não. Você precisa dele junto com have. Então, alguma vez na vida você já comeu lagosta? Perceba aí de novo que é um passado que é impossível de se dar a data, de se datar. Por quê? Porque eu nem sei se você, na sua vida, você já fez isso. Como é que eu vou dar uma data? Ah, mas eu quero dar data. Então é outro tempo, não é present perfect. Vai ter vídeo sobre isso também, sobre esse passado que você especifica quando. E nesse caso você vai falar que não, que nunca comeu. Então, como já é do nosso costume, o have, que era o auxiliar, vai voltar para o lugar dele na afirmativa. I have. Vou colocar ever aqui? Não, porque ever é alguma vez na vida. Eu preciso colocar o nenhuma vez na vida, que é o nunca, que é o never. Então você coloca I have never, eu nunca.
Nunca o quê? Qual é o verbo? Eat, que virou eaten, para ele ficar no passado. I have never eaten lobster. Lobster. I have never eaten lobster. Mais uma vez, o never significa nenhuma vez. Se você nenhuma vez fez, como é que você vai dar uma data? Por isso, present perfect é passado que não diz quando. Agora, e se você quiser falar que sim, você comeu lagosta? E agora, você vai usar o present perfect também? Também. Você só não pode dizer quando. Então, você simplesmente vai fazer uma afirmativa sem o never. Você vai vir aqui na sua frase e vai tirar o never. E vai falar, I have eaten lobster. Eu comi lagosta. Onde? Poderia até se falar. Agora, quando? Jamais. Senão, não é present perfect. Basicamente, o present perfect é simplesmente isso. Para que a gente possa continuar estudando, temos aqui um exemplo realmente. Ó. Have you ever? Have you ever? Aqui está o verbo be, que virou been, que seria o nosso esteve, estive, estivemos, estiveram. Então, olha a pergunta que este cara faz para esta moça. Have you ever been... Dá um zoom aqui, ó, para ficar melhor. Have you ever been to Japan? Have you ever, alguma vez na vida você já been, esteve no Japão? Resposta negativa. No, I've never been to Japan. Nunca estive lá no Japão. Tá vendo que não tem como dar uma data? Alguma vez na vida você já? Não, nenhuma vez na vida eu fiz. Como é que você vai dar data? Não tem como. Então, esse é o primeiro uso do present perfect. Você vai utilizar o present perfect junto com ever, que significa já, e se eu não sei, se eu estou perguntando se você fez, não tem data, e com never, que significa nenhuma vez na vida, ou seja, nunca. De novo, eu não posso dar a data. Vou continuar essa série falando sobre os outros usos do present perfect, que tem outras palavrinhas que vão indicar, dar uma ideia de um passado um pouco diferente, mas todas elas, toda e qualquer uma delas, não pode dizer quando. Vou continuar também essa série com todos os tópicos, desde o uso do can, do should, do do, do does, do verbo be, da maneira mais simples. E para isso, eu preciso que você continue a compartilhar esse vídeo, a dar o tal do like para ajudar, e se inscrever aqui, lógico, e vamos estudar juntos, de uma maneira super simples, numa turma super reduzida ou até mesmo individual, aulas por vídeo, só para você. Na descrição tem os dados. É só chamar no WhatsApp que a gente começa a... Eu faço com você, ao vivo, uma aula demonstrativa. Muito obrigado, até o próximo vídeo.